Amados, É que você leu, irmão, o versículo. então, deixa eu continuar aqui, na questão de Jesus, ele sendo Deus, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo, né? Então Jesus, ele é incriado, ele sempre existiu, ele é criador de todas as coisas, como diz aí o capítulo 1, né, que nós lemos de Colossenses, né, capítulo 1, verso 15 até o 19, se não me falha a memória. Nós lemos depois no capítulo 2 de Colossenses, verso 9 e 10. O 10 eu acabei não lendo, mas seria bom ler também. Então a gente vai... Aliás, irmãos, o que acontece? Todo movimento religioso, seja ele cristão ou não, quer dizer, cristão fica um negócio contraditório. Porque se é um movimento cristão e não acredita que Cristo é Deus, não é um movimento cristão. Tá? Todo ensinamento. A gente pega aí os testemunhos de Jeová, por exemplo, eles vão pegar lá o capítulo de número 1 de João, o Evangelho de João, se vocês puderem abrir. Aliás, irmão, o Evangelho de João, vocês já sabem, né? Pelo menos a maioria aqui sabe, que estudou a matéria. O Evangelho de João é diferente dos outros três, né? Mateus, o Marcos e o Lucas. Mateus, Marcos e Lucas é conhecido como sinóticos, os semelhantes, os evangelhos semelhantes, que vão abordar a vida, os feitos, as realizações de Jesus de uma maneira muito, muito parecidas. O Evangelho de João, ele é totalmente diferente dos três. João, ele traz Jesus mostrando e falando pelas expressões. Existem 7 milagres no Evangelho de João. O primeiro lá é o Caná da Galileia, que vocês conhecem, capítulo 2, né? E daí até o final, pelo menos 7 milagres são relatados, mostrando Jesus como Deus, aquele que veio do céu, o pão vivo que Deus enviou do céu, né? Que não poderia ser aquele de Moisés, porque o de Moisés as pessoas comiam e morriam. Quem se alimentar de Jesus nunca morrerá, ele falou isso no capítulo 11, né, a respeito lá de Lázaro, quem crê em mim nunca morrerá e tal, e aquela coisa toda. E até a mulher lá não entendeu, não, mas a gente sabe que no último dia ele vai ressuscitar. Ele falou, não, é agora, quem crê em mim nunca morrerá, né? Então ele é o doador da vida, ele é o próprio Deus. Então começa o Evangelho de João no capítulo 1, verso 1, já começa assim dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio o verbo era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Na Bíblia da Testemunha de Jeová vai estar assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus, tá? Então eles adulteraram isso, a palavra é essa mesmo, né? E eu falei um dia para o Testemunho de Jeová que eles mutilaram a Bíblia. Nossa, quase que ele me mutila. Falei. Ele me provocou, eu não estava querendo falar nada. Ele era o motorista, né, do fretado, né, que me levava para a empresa, mas eu tentava manter um relacionamento amigável com ele. Mas ele foi me provocando e falando. Eu falei, não, meu amado, a Bíblia de vocês é mutilada. Nossa, ficou endemoniado. E aí, mas é verdade, porque eles mutilaram mesmo, né? Tiraram, adulteraram, mudaram mesmo o texto da Bíblia. E a Bíblia, ela diz que isso é perigoso ser feito, né? Muito perigoso. Tirar qualquer parte da Bíblia e acrescentar. Como que é mesmo que é deles? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Eles dizem que Jesus é um Deus menor, é um Deus criado, que Deus criou Jesus como sendo a gente chama um termo de demiurgo. Demiurgo é um Deus inferior, é um Deus menor. Na mitologia grega tinha, né, aqueles Deus tal e os filhos dos deuses, né, que eram semideuses e tal. Então seria mais ou menos nesse sentido que os Testemunhos de Jeová aborda, e inclusive, mas não tem possibilidade da tradução ser assim, tá? Mas no princípio aqui, não é no princípio da criação, como é em Gênesis, porque no Gênesis começa, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Não é nesse princípio que João se refere, ele se refere no princípio da eternidade. Então, no princípio, a gente poderia até ler assim, tá? Embora não esteja escrito direto, mas a referência é essa, né? Que seria o original, né? Arque, hologos, arque, é isso mesmo. Lembra do arquiteto? Quem é o arquiteto? Né? É aquele que principia a obra, né? Então é no início mesmo.
Então é o arquê mesmo. Então arquê hologos, né? No princípio era o verbo, hologos, tuteon. No princípio, e o verbo estava com Deus. Hologos teos, que seria o verbo era Deus. Então a tradução é exatamente isso mesmo. Não tem como mudar isso, tá? Não há nesse texto, na língua original, o verbo indefinido para Deus, ou seja, um Deus, não pode ser. É o Deus. Tá? Então o verbo era o Deus, não era um Deus. Não há possibilidade na língua original, na gramática, no texto e etc. Então o que acontece? João está dizendo que na eternidade, no princípio de todas as coisas, onde não existia nada, quem que existia? Ninguém existia. Quem? Não que eu ia falar existir, mas eu disse um dia que Deus não existe, né? Lembra disso? Deus não existe, Então, olha, eu me traí. O que existia? Nada existia, né? Havia Deus, e Deus é a origem, o princípio de todas as coisas. Então havia Deus ali. Mas antes de Deus? Não havia nada. Deus é aquele que não tem princípio de dias nem fim de dias. Ele é Jesus, esse que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de vir. É o que diz o texto textos no Apocalipse, né? O verso 2 aqui continua, do capítulo 1 aí de João. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. Então ele é criador, irmãos. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Olha a declaração aqui, clara. Declaração é clara, né? Declaração não pode ser obscura. Hoje eu estou ruim. Então é muito, irmão, não tem o que, não precisa nem de elaboração teológica. O texto é muito explícito. Todas as coisas foram feitas por Jesus. Jesus é criador, Ele criou todas as coisas. Colossenses a gente leu, e um monte de texto no Novo Testamento, a gente vai ver que Jesus é esse criador. Verso 4, nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida. E lá, lembra na aula passada que nós falamos do João capítulo 14, verso 6? Eu sou o caminho, a verdade e a Zoe, a vida espiritual. De quem procede os espíritos? De Jesus. Zacarias capítulo 12? Não, 14:1, né? 14:1, foi isso que eu li também? Na aula passada? Sim? Não lembro. Vamos ver. Eu vi o vídeo, não estou lembrando. Não, então deve ser em outro lugar que eu falei. Eu não me lembro nem. Eu não lembro de nada. Todo dia falando, eu não lembro de nada. Eu preciso ver o vídeo. Zacarias, capítulo 14, versículo 1. Se não me falha a memória, é 14:1. Se não for 14:1, é 12:1, tá? 14:1. Eis que vem o dia do Senhor em que os teus esposos se repartirão no meio de ti. É o 12:1, então, né? 12. Isso, é 12:1. Não é 14:1, é 12:1. Beijo da palavra do Senhor. Isso, sobre exato. Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Ele é o Pai da eternidade. Ele gera todas as coisas. Então Jesus é o doador da vida espiritual, não só da vida biológica, tá? Então Jesus é o criador, irmãos. Jesus, ele, quando foi introduzido no mundo, o que aconteceu? Lá em Lucas, me parece que é o capítulo 1 já, aparece Jesus sendo anunciado, na verdade, não é nem que ele foi anunciado na sua geração. O que aparece? Miríades de anjos, milhares e milhares de anjos, adorando, irmãos, cantando. O que eles cantam? Glória a Deus nas alturas. Santo. Não lembram, não? Isso. Mais o que? O texto. É tão famoso esse texto, citado até umas horas. O João Paiva Neto citava na LBV. Os católicos gostam bastante dessa passagem e os crentes não lembram. Não, essa aí já é outra, não é. Vamos ler então o texto? Não, vamos ler, não. Quero que vocês puxem na memória. Hosana nas alturas. Não é? Não? Já veio outra Mas música. na terra, Isso. boa vontade, mas aquele negócio assim. É isso. Assim. Isso, exato. Então diga. Estou tentando lembrar. Paz na terra. Paz na terra e aos homens de boa vontade. Para com os homens de boa vontade. Só sei isso. É assim? É?
Não é assim que o João Paiva Neto lá, o da LBV, vocês não assistiam não aquele negócio? Não. No Canal 13, uns 15, 20 anos atrás? Passava, eu lembro que passava. Então, ele falava isso aí, paz na terra, paz na terra e para com os homens de boa vontade, né? Só que ele inverteu o texto não diz isso. O texto diz paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, a vontade é de Deus, não é do homem, tá certo? O foco é Deus aqui. Então, quando diz isso, os anjos aparecem num coro celestial e cantando, louvando a Deus, né? Quando Jesus nasce, o que acontece? Os anjos aparecem também adorando, porque foi dado a ordem do Deus Pai. Quando Jesus, o menino Jesus nascesse, o recém-nascido, os anjos poderosos, irmãos, se encurvassem àquele neném e adorassem aquele neném, porque ali era quem? Um filho se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ali estava o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Então Jesus, ele nasce e é adorado. Vem os magos do Oriente e o adoram. Ele é adorado em toda a sua trajetória, né? Como o neném, depois ele é adorado e nenhum homem poderia receber adoração. E não tem possibilidade, irmão, de nenhum anjo de Deus receber adoração. Jesus aceita adoração. Ele é Deus. Jesus deve ser adorado. Aliás, nas nossas igrejas, nós deveríamos, para nos identificar como cristãos, adorar Jesus em tudo, nos hinos, na pregação, em tudo, irmão. Jesus deveria ser o centro. Às vezes eu vejo uns pregadores e eles colocam na capa do DVD, né? Ministério mensagem cristocêntrica. Aí a gente vai ouvir a mensagem cristocêntrica. Mas que centro é esse que Jesus está aqui? Jesus não está nem na beira, né? Uma mensagem cristocêntrica, a gente entende que Jesus é o centro, toda a mensagem gira em torno dele, aponta para ele, né? A igreja deve ser cristocêntrica, a nossa vida deve ser cristocêntrica, porque na verdade Cristo é o centro de todo mundo, de todo o universo, e deve ser da vida de todo cristão. Nós devemos orbitar em torno dele, porque Jesus, ele é o que, irmão? É a referência. É a referência do que? De quem nós devemos ser e quem devemos adorar, porque em Jesus está o verdadeiro Deus. Então em Jesus nós sabemos quem é o nosso Deus, nele nós conhecemos Deus. Deus nunca foi visto por ninguém, mas quem viu Jesus e quem se relaciona com Jesus, vê Deus, conhece Deus, se relaciona com Deus, foi salvo por Deus, né? Tem acesso a Deus. Tem acesso a Deus por quê? Porque Jesus nos leva a Deus? Não, porque Ele é Deus e porque Deus está nele. Porque Ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não é um acesso que nos leva ao Pai. Não, Ele e o Pai, Ele disse no Evangelho de João, por mais de uma vez, são um. Vamos ler o texto? Eu acho que vale a pena a gente ler esses textos aqui. Capítulo de número 10, verso 30. João 10, 30. 10 e 30 de João. Capítulo 10, versículo de número 30 de João. Você achou, Maíra? Pode ler, por favor. 10 Só o 30 só? 10 e só o 30, o verso 30. Novamente, pegaram os judeus. Não, 30. É o 30, né? Eu e o Pai somos um. Isso. É tão longo, né? E aí, depois Isso é bom para falar. é por isso que eu falei, só lê ele, porque é tão longo. Então, se você ler uns 2, 3, ia ser um negócio cansativo, tá? Por que os testemunhos de Jeová não lê isso aqui não? Lê. A Mas- filha deles não é a Mas mesma. finge que não vê? Não, então, tem muitas partes que... Quando chegar na frente da minha casa, eu vou ver. adulteradas, é. Vou pegar. Não dá certo não, Mário, faça Dá assim. mesmo não, que eu já... Só uma Bíblia. Já É, fiz. porque Eles não vendem a Bíblia, né? Eles distribuem. Eles não querem saber. Não, mas a tradução do Novo Mundo é diferente de qualquer outra Bíblia. Se você pega Bíblia, de qualquer movimento aí religioso que usa a Bíblia, tá tudo certo a tradução, né? A católica tem uns acréscimos e tal, mas fora isso, agora eles não, eles mudaram mesmo, o texto eles arrancaram, adulteraram, mudaram para se adequar a... Quando a gente estudar seitas e heresias, aí eu vou contar para vocês como que o tal do Charles Taze Russell, o pastor Charles Taze Russell, o que ele fez, né? Ele fez uma lambança, ele não sabia nada de grego, quis traduzir o grego, era um camarada complicado demais.
Então, ainda em João capítulo 8, versos de número 42, irmãos, olha, antes que vocês leiam, só achem aí, mas não leiam, não me escute aqui. Tem uns irmãos que perguntam de vez em quando para mim, não sei se alguém de vocês já pergunta assim: André, quando a gente chegar no céu, quem que a gente vai ver? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Eu falei, eu lá sei, eu lá sou eu sou o secretário dessa trindade, por exemplo. Oxe, eu estou no mesmo barco, eu não sei não. Eu sou o quê? A quarta pessoa da trindade? Secretário da trindade? Eu não sei, tenho noção não desse negócio. Mas é porque a gente não... irmãos, Deus, Ele está para além da nossa capacidade imaginativa. Porque os olhos não viram, os ouvidos não viram. Mais ou menos. Mas a gente não tem, então, a Bíblia usa linguagens, né, metáforas e tal, para comparar, porque está à destra, porque, né, havia de fato o advogado, ficava à destra do juiz, então tem esses papéis todos e tal, mas não é exatamente assim, né? A gente precisa ter a noção. Mas me parece que esse capítulo 8, verso 42, vai nos dar uma ideia de como nós vamos ver Deus. E de como, por exemplo, o que aconteceu nesse processo de Jesus sendo enviado à terra por Deus? Lembra? Eis-me aqui, envia-me a mim. Aquilo era uma profecia a respeito de a quem há de ir por nós, a quem enviaremos. Olha o plural. Deus, não era com Isaías que ele estava falando, ele estava falando na eternidade com a Trindade. A quem há de ir por nós, a quem enviaremos? Quando Isaías diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim, o Cordeiro já muito antes da eternidade diz, eu vou. E aí o que acontece? Acontece que Deus Pai vai dentro dele, isso aqui é figurado, tá? Vai dentro dele, extrai o Filho e envia. Porque olha o que diz o texto, no verso 42. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí, eu saí e vim de Deus. A minha está escrito porque eu vim de Deus. Está escrito eu vim. Então eu saí. Mas está correto, não está? Pois não vim. Eu saí e vim de Deus. Vamos então, irmã Ana Paula, lá para o capítulo 16, verso 28. De João, né? João, é tudo em João, irmão. Em João aqui vocês vão ver muitas declarações a respeito da divindade de Cristo. 16, capítulo 16, verso 28 até o 30, né? Então começa assim, né? Sair do Pai. Isso, veja se a sua também está assim ou está diferente. O verso 28. Vim do Pai, a minha. Vim do Pai. Sair. Vim do Pai a mim. Se vai estar em uma, deve estar em todas as outras, né? Mas essa aqui não está errada não, tá? 28. Qual que é a sua versão? Almeida Revista Corrigida é uma das piores do mundo, é. Das piores. Almeida Revista Corrigida é uma das piores do mundo. Mas vamos lá, irmão. Não, eu ouvi dizer que era melhor. Não. Sair do Pai é errado? Não é errado. Não estou dizendo nada que é errado. Se sou eu, venha mesmo, né? Dá o mesmo. Eu disse que não está errado Vim do a expressão. Sair do Pai. 28. Sair. Veja bem, eu vou ler aqui, tá? Explicar o que a pessoa quer. Verso 28. Eu saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram, pois, os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saístes de Deus. Tá certo? Então, quem é a Trindade? É um Deus. Inseparáveis. Não tem como separá-los. Impossível, irmãos. E aí Jesus é este que sai de Deus, por quê? Porque é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Lembra da declaração de fé? Percebe? Então, essa é a ideia que a Bíblia passa, que Jesus é Deus igualmente ao Pai. Pô, irmãos, eu acho que a gente leu bastante versículo, né? Então, é um movimento que se diz evangélico, cristão, ou que use a Bíblia. Por exemplo, é complicado o grupo Voz da Verdade, porque eles negam a Trindade. Aí entra por um negócio muito complicado. É verdade, tem mesmo? Voz da Verdade, eles negam a Trindade, né? Eles não reconhecem a Trindade. Então, quando você nega a Trindade, você está negando quem?
Quem nega Jesus, nega quem? O Pai. Quem nega o Pai, nega quem? O Filho, o Espírito Santo. Vocês percebem? Quem blasfema contra o Filho, blasfema contra quem? O Pai. Quem blasfema contra o Pai, blasfema contra quem? Contra o Espírito Santo. Quem blasfema contra o Espírito Santo, blasfema contra quem? O Pai e o Filho. Não tem possibilidade. Então, essa doutrina, ela... Eles acreditam no Espírito Santo, mas não como um só, é isso? Porque eu já ouvi isso. Eles não acreditam na Trindade, como a Bíblia apresenta, como as igrejas evangélicas apresentam. Como sendo, o que as igrejas... Para ser uma igreja evangélica, uma igreja cristã, protestante, o que ela tem que falar? Qual é o credo? É que eu acho que eu tinha lido, tem aqui, deixa eu retomar aqui, que eu acho que vale a pena, né? Acho que não só Kevin, tinha uns irmãos que não tinham chegado ainda. A declaração de fé da igreja desde o ano 325, tá? É assim, cremos em um só Deus. Então, para ser uma igreja cristã tem que crer em um só Deus. Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então, Deus é Pai, é Criador, é Todo-Poderoso. E em um só Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. A palavra unigênito é o único que foi gerado. Jesus é o único que foi gerado, tá? Gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Então aqui não está falando apenas de uma geração física. Ele foi gerado na eternidade, quando a Trindade decidiu, um deles decidiu se esvaziar dos seus atributos divinos para vir aqui. Irmão, a gente pensa assim, o Adãozão peca, aí reúne, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é? Plano B. Não existe isso. Mas parece, né? Não é, não. Vou agora consertar. Aí o Espírito Santo olha assim, Pai, olha o que aconteceu lá. Jesus disse, deu ruim. Não deu ruim coisa nenhuma, deu ruim sim. Mas isso já estava antes de todos os séculos, na pré-ciência de Deus. Tudo já resolvido, irmãos. É por isso que quando o homem peca, o homem não é destruído. Porque na ótica de Deus, o Cordeiro já tinha sido oferecido antes da fundação do mundo. É o que diz o texto de... Nós lemos 1 Pedro capítulo 1, não foi? Lembra? Não lembra? Então vamos ler. Bora ler. Então aquela pregação que eu já ouvi o pastor pregar que fala: então Deus foi lá, escolheu Adão. Aí Adão foi, pecou, aí vem Noé. Aí vai falando, aí Jesus chega e fala: não, pai, deixa ele. Deixa comigo agora. Aí ele fala, aí conta a história danada. Fala de todos, né? Eu já vi essa pregação, já chorei demais. E eu choro também. De raiva, quebrantado não, de raiva. Irmãos, 1 Pedro capítulo 1, versos 8, 19 e 20. Acho que é 18, 19, 20, talvez 21, não sei. Mas vai dizer lá que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, como o prato ou ouro. Capítulo 1 de 1 Pedro, versos 18, 19, 20, eu acho que até o 21. Nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, da nossa vã maneira de viver, que por tradição nós recebemos dos nossos pais, mas como de um cordeiro, um sangue, né, incontaminado, imaculado e tal. Mas é o verso seguinte que vai dizer... Aqui, ó. O 19 é o 20, aliás. Não, é o 20, é o então, 20, é o 20 isso, antes da fundação. O sangue de Cristo, né? Pelo sangue de um cordeiro incontaminado e imaculado, que 20? O qual, na verdade, o qual sangue, o qual cordeiro foi oferecido antes da fundação do mundo. Não é isso, irmão? Mas manifestado no fim dos tempos, nesses últimos dias, por amor de vós e tal. Então vamos para Apocalipse, é referência, tá? É a referência aí desse mesmo texto. Apocalipse capítulo de número 13, verso de número 8. Isso é de menor, quando é Apocalipse. Também já ouvi isso. Vamos lá. Esse rapaz. Apocalipse 13, 19. 13 e 8, Maíra, verso 13, 13, irmãos, isso, é o número da sorte, 13. Meu Deus. Não é 7. número da sorte, né? Quanto ouviu o 7?
Filho de Deus. Não, você falou que 13 é o número da O nome profético é 7. Para mim, na Bíblia, tudo é sorte, irmão. Ó, capítulo 13, verso 8. Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, na ótica de Deus, no plano divino, Jesus já tinha sido oferecido. Estava tudo resolvido, irmãos. Tudo resolvido. A Trindade vivia em um estado de plenitude. Aí eu vou usar o termo técnico porque eu não gosto muito de usar. Eles viviam em um estado que os teólogos eles formularam uma palavra chamada de pericorese. O que é isso? O que é isso? Pericorese. Pericorese seria mais ou menos a dança divina, o estado de festa, de perfeição, de completude. A Trindade estava muito bem obrigada. Não precisava criar ninguém para adorá-los. Eles eram autossuficientes. Tá certo? Não precisavam de criar anjo, porque tem uns que acham que Deus criou os anjos para ficar adorando ele, porque ele gosta de ser bajulado, adorado. Não. Ele é tão bondoso, tão generoso, que partilhou a possibilidade de outros seres, no seu ser, ter vida. E ele decidiu criar anjos, homens. Ele estava muito bem obrigado. Isso deu uma dor de cabeça danada para Deus, irmão. Não foi? Criou os anjos e se rebela. Criou os homens, meu Deus do céu. Então foi uma dor de cabeça enorme. Deus estava muito bem. Era um chamado estado de festa, a dança divina. É o balé divino, a palavra pericorese. É o estado de festa que a Trindade estava na eternidade. E quando olhavam eles dançando, né, o termo elaborado é isso, quando viam, olhando para a Trindade dançando, só enxergavam um. Eles dançavam tão harmônicos, tão perfeitos, que era um só. Como veremos Deus? Um só, como Ele é, na sua perfeição. Agora, depois disso a Bíblia não revela, a Bíblia não fala, nós não temos capacidade de compreensão. Mas a questão é que Jesus sempre esteve lá, irmão. E aí, Jesus é aquele que se faz servo, é aquele que, sendo Deus, diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo de número 2, versos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Tendo o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por direito seu, usurpação, o ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se, esvaziou-se, outra palavra que é técnica, que é a kenosis, é o termo no original, né? Ou seja, o aniquilamento, o esvaziamento. Esvaziou-se de si mesmo. Achado na forma de homem, se fez servo, e sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus lhe exalta sobre todo nome, a qual todo nome ou todo joelho se dobrará sobre o nome de Jesus, ou sob o nome de Jesus, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele era Deus, sempre foi Deus. Esvazia-se desses atributos, onisciência, onipotência, onipresença, se faz como servo, se faz obediente até a morte de cruz. Não é qualquer morte, né? E nesse esvaziamento dele, nessa humilhação dele, aí Deus o exalta sobre todos e tudo subjuga aos seus pés. Olha que coisa interessante, mas ele sempre foi Deus, e sendo Deus, ele deu esse exemplo de servir essa humanidade caída, essa humanidade tão infinitamente menor do que ele saiu desse estado de perfeição para ser aqui humilhado. Não, primeiro começa a humilhar. Imagina só, imagina Deus. Consegue imaginar Deus? A grandeza de Deus? Vocês conseguem? Quanto mais a gente estuda o universo, estuda a imensidão, né, como dizia o poeta lá da minha terra, imensidão aérea, Chico Sainz, gostava dele. Imensidão aérea, os multiversos. Nossa, você pega os cientistas, os astronautas, as pessoas que estudam essa infinitude, vai ver a grandeza de tudo isso. E Deus criou tudo isso. E tudo isso é infinitamente menor do que Ele. Então Deus é inimaginável, imensurável, incognoscível. Ele é uma incógnita, é um mistério. Deus é assim. Não se sabe nada de Deus, a não ser aquilo que dele de si Ele se deu a revelar-se por meio das Escrituras e da criação dele. Mas Ele é um mistério. O que nós sabemos de Deus? Uma coisa só. Ele declara isso na plenitude. É amor. E o resto? Não se sabe. Aí a gente fica nessa briga doida de teologia, de pensar,
de teólogo daqui, de ler a Bíblia, de extrair dos originais, não sei o quê. Irmãos, ele é muito maior do que tudo isso. Verdade. E o que a Bíblia fala dele? Infinitamente menor do que ele de fato é. Infinitamente. Porque Deus, ele é infinitamente superior a tudo. E tudo que ele cria é infinitamente inferior a ele. Olha a distância. Infinito para infinito. Não é? Ele é criador, tudo o resto é criatura. Não tem comparação. Não tem como equiparar Deus com nada nem com ninguém. É por isso que ele disse, não faça nenhuma imagem minha aí embaixo não, hein? Vocês não tem nada aí que se compare a mim. Por isso da proibição. O que a gente teria aqui nessa terra, irmão? Para falar assim, ó, Deus é mais ou menos esse naipe, assim, ó. Assim, faz um grandão, o negócio não tem jeito, ele é muito maior. Do que a gente, nada, não tem como. E aí o que acontece? O Jesus, ele sendo esse Deus, ele fez isso, se esvaziou, saiu dessa perfeição e veio aqui na mente de um recém-nascido, precisando ser ajudado para nascer. A irmã estava falando nesse processo doido aí, né, que tem, né, o parto e tal, cólicas e tudo mais, e Jesus nasce, irmão. Onde ele nasce? No palácio de Herodes? Sendo lajeado assim, trombeta tocando, cavalaria, nasceu o príncipe. Primeiro que ele não nasce príncipe, ele já nasce rei. É o único, irmãos, que já nasce rei. Todos os outros que são filhos de rei nascem príncipe. Ele nasce. Quem que nasceu? O rei dos judeus. Nasceu rei já. Ninguém nasceu como Jesus. É o que eu coloquei no grupo lá, quem leu. Ninguém viveu como Jesus. Ninguém morreu como Jesus. Ninguém ressuscitou como Jesus. Ele é fora da curva. É outro naipe, irmão. É outro estirpe. É totalmente diferente. Tá certo? E ele se esvazia, então, vem na mente de um recém-nascido. Precisa ser a fralda trocada. Começa a aprender a andar, a chamar papá, mamã, né? Tem que aprender a falar, a andar, aprende a escrever. Olha a humilhação que Deus está passando, irmãos. Vai trabalhar. Também. E no trabalho, você pensa que é? Não, é. Aqui, ó, computador, irmão? Nada. Aqui no mousezinho? É nada. Não, irmão. Pegar umas ferramentas pesadas, a mão cheia de calo, experimentado nos trabalhos, homens e dores, a qual a gente olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Deus experimentou ele, moeu, foi moendo ele. Homem, trabalho duro, pesado. Os nossos sentimentos, vamos supor, né, do ser humano. Deus, assim, ele não tinha, ele já conhecia, ou ele só conhece o ser, assim, né, da gente, assim, de... Hoje eu estou bem, amanhã eu estou ruim, essas coisas todas. Deus, pela sua onisciência, conhecia todas as coisas. Agora, nunca experimentou na pele essas limitações. E aí a humilhação de Jesus. Porque na onisciência de Deus, ele sabia de tudo. Sabia das nossas tristezas, das nossas angústias, via a morte, todo o desespero humano, as limitações, as enfermidades e tudo. Só que ele não sabia por experiência própria. Era Deus, irmãos. Nada disso o atingia. Perfeito. E olha a humilhação que Deus passa. Saber o que é fome, saber o que é cansaço, saber o que é o abandono dos amigos, a traição, saber o que é a ingratidão. Olha, irmão, sobre tudo isso, as limitações humanas. Me parece que Jesus não tinha enfermidade, me parece, né? Pelo menos é o que eu percebo aqui. Mas todas as limitações humanas ele passou. Fome, sede. Ele aprendeu pela obediência. O escritor de Hebreus vai falar. Ele aprendeu a ser filho pela obediência. Foi sofrendo, irmão. Quando o seu pai falece, o José, ele assume como homem o mais velho da casa, e ele agora é o pai, e ele tem que sustentar aquela família. E ele trabalha duro. Carpintaria o negócio. Não é fácil não, irmão. Né? Construtor de casas. Pedreirão. Jesus era pedreiro, não estou exagerando, nem forçando a exegese do texto. Carpinteiro, né? Carpinteiro, né? Isso, que é o pedreiro. Mesma coisa. É o pedreiro. Aqui, porque a palavra Ei, meu Deus, qual que é a palavra, meu Deus? Arquiteto. É arquitecto. É o que está lá. Carpinteiro, arquitecto. Né? O original. Que não é construtor, porque alguns dizem assim, ele era marceneiro, construía móveis. Não.
ele construía casas. Eu pensava que ele era marceneiro. Não é não. O carpinteiro naquele tempo não construía, podia construir também, mas o ofício principal era construir casas. Maneiras e costumes bíblicos, nós tivemos essa matéria? Não? Então eu vou mostrar. Vou mostrar lá como que eram as ferramentas que usava todo o carpinteiro, as casas da época, um negócio bruto, irmão. Se hoje já não é fácil a tal da construção civil, naquele tempo vocês não têm noção, né? Hoje está uma mão com açúcar em comparação com aquilo, Então, ele não sabia, Deus não. Agora Jesus, ele soube na pele, se fez carne. E aí, é interessante porque assim, quando um servo de Deus, um filho de Deus, um ser humano, ele sofria angústia, Deus ele se compadecia porque ele é amor. Mas ele não sabia o que era aquilo. Agora, quando Jesus passa por tudo isso, e o texto vai dizer de Hebreus capítulo 4, verso 14, 15, 16. Isso. Nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas necessidades, mas como que em tudo padeceu, como que em tudo sofreu. Padeceu, tudo é tudo, tá, irmão? A palavra tudo quer dizer tudo. No original quer dizer tudo. Então, como em tudo padeceu, porém sem pecado. Cheguemos, pois, verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Jesus é aquele que padeceu, é aquele que sofreu, é aquele que sabe o que é a dor de uma perda de um pai, a dor de uma traição. Ele sabe o que é fome, o que é sede, o que é cansaço, o que é sono, o que é ingratidão. Ele sabe o que é o abandono do seu próprio pai, Deus. Ele na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabe o que é todo mundo virar as costas àqueles a quem ele mais ajudou, curou, salvou, libertou, né, abençoou. Ele sabe de tudo isso. É por isso que Jesus hoje, irmãos, pode chegar com propriedade, intercedendo por nós, está em Hebreus 7 e 25. Ele pode chegar diante de Deus e interceder por nós com propriedade. Deus, o Pai, nunca soube e não sabe o que é isso, essa limitação. Agora, quando Jesus intercede por nós e diz assim: Pai, eu sei o que é angústia. Não, mas eu sei na pele, eu sei essas criaturas, eu passei, eu me fiz carne. Onde está, André? 7,25, que ele é o sumo sacerdote e intercede por nós eternamente. Então, quando Jesus, eu não estou sensacionalizando não, é exatamente isso. Jesus, ele fala: Pai, eu sei o que é. É por isso que o Pai não fulmina, não pune. E aí Jesus, ele compadecendo, diz: Pai, eu sei. Eu assumi essa forma humana. Eu sei o que é isso. É por isso, irmãos, que quando na aula passada eu disse, vou alongar só uns 2 minutinhos, se vocês me permitirem, tá bom? Só para concluir. Por isso eu disse na aula passada que os sacerdotes da antiga aliança era oficial do culto, que frio mesmo, né? Fazia, viu um monte de pecador, matava um monte de animal, e pecado não estava nem aí, era o profissional do culto. É igual uns hoje também, não tem muita diferença em uns não. Era um profissional, insensível, não chorava, descompadecia, a desgraça do outro é do outro. Orava, abençoa, Senhor, mas não estava nem aí com a história dele, com a vida dele. Mas Jesus não. Quando nós oramos a Deus, e nós oramos chorando, angustiados, tristes, Jesus, quando Ele intercede por nós, Ele também chora, irmãos, as nossas lágrimas. Ele também sente a nossa dor. Ele também leva as nossas angústias no coração dele, diante do Pai. Então Ele chora quando a gente chora. Quando um servo de Deus, quando um filho de Deus sofre, Jesus está sofrendo igualmente não, muito mais, irmãos. Então quem sofre quando o filho de Deus sofre é Deus, em Cristo. É por isso que Ele se compadece de nós. É por isso que a gente pode chegar diante de Jesus: Senhor, o Senhor sabe a minha dor, né? Jesus falaria assim: eu sei, meu filho, eu passei isso. É por isso que hoje eu intercedo ao Pai e a consolo para a tua vida. Tem um texto que Paulo vai dizer, não lembro onde é, uma das suas cartas, ele vai dizer assim que nós consolamos os outros com o mesmo consolo que nós somos consolados. Que Deus consolou o seu Filho. Então o consolo que Deus deu para Jesus é o que Jesus deu para nós. Por quê, irmãos?
Porque o que Jesus precisou ser consolado como ser humano, nós precisamos. Então Jesus está aqui no meio. Vocês estão entendendo um negócio desse? Que coisa linda. A gente está falando de um Deus que se fez igual a nós e está no céu a nosso favor, irmãos. Alguns dizem, tá? Gente séria, gente aí reconhecida, que Jesus, ele... Não vou falar isso agora, não, na aula que vem eu falo. Ah, não. Você nem